Prontinho, gente. Vamos começar a gravar. Já estamos gravando. E estou aqui para dizer para vocês que estamos assistindo que a gente demorou, mas a gente voltou. O que que acontece? Gente, a gente está aqui nos nossos processos. Então, assim, mesmo a Janaína já estando casadinha com a chama gêmea dela, né? Que, inclusive, temos coisas para contar, porque chama gêmea de Dona Janaína está cada vez mais desperta, finalmente, graças a Deus. Então, está cada vez mais aí se envolvendo com assuntos da espiritualidade, isso está muito legal, a gente está adorando assim, acompanhar isso, né, com sonhos, com tudo, e a gente está aqui nos nossos processos. Então, uma semana foi mais difícil para a Jana, a outra foi para mim, então a gente demorou um pouquinho aqui, fora que tem todos esses processos internos, emocionais mesmo, né? Para quem me conhece sabe que eu faço as coisas de uma forma muito orgânica, eu não sou aquela pessoa que baixa a cabeça para esse sistema maluco que a gente vive, né? De marketing, de querer devorar o cérebro das pessoas para poder viver em função, né? Disso e de vender e de. Não, vendo, amo, gosto muito de prosperidade, gosto muito de tudo, mas gosto de fazer as coisas do meu jeito, honrando os meus valores, né? Sendo fiel a isso em primeiro lugar. Então, a gente acaba fazendo as coisas de um jeito mais lento, né? A gente acaba fazendo a coisa literalmente de um jeito mais orgânico mesmo. Então, assim, pedimos desculpa nesse sentido, né? Porque a gente recebe de vez em quando mensagem de vocês dizendo que, voltem, não deixem de fazer o canal e tudo mais, e a gente fica muito feliz com isso. Inclusive, nesse exato momento, estou muito feliz, e não só mentalmente feliz, né? Porque vocês sabem que eu tenho uma dificuldade aí no sentir, mas não só estou feliz na minha cabeça, mas eu estou feliz no meu coração também. Eu e a Jana estamos fazendo um desafio aí da Maia Andrade, da Centelha Divina, então a gente está no 14º dia, né, elevando essa nossa vibração. Então, assim, estamos comprometidas com isso todos os dias, conversando, nos ajudando, né? Quando a coisa não está muito bem, a gente se ajuda ali de novo, com muito mais independência, né, Jana? Já percebeu aí que esse mês gritei muito menos por gráficos, né? Muito mais, né, Débora? Boa tarde a todos. Desculpa o sumiço, mas a Débora já explicou. E eu acho que nós duas, esse mês, desde que a gente começou o desafio, a gente está muito mais independente. Claro que a gente se fala, a gente conversa, a gente troca mensagens, mas a gente está muito mais independente uma da outra e das ajudas, né? Dos gritos de socorro foram bem menores esse mês, né? A gente está conseguindo passar por esses processos de uma forma mais independente. Muito bom. Sim, e eu acho que isso é um dos aprendizados também, né? Um dos grandes aprendizados desse processo de chama gêmea, inclusive, é trabalhar a nossa individualidade, que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Mas é trabalhar a nossa individualidade, a nossa relação, primeiro com Deus, depois com a gente mesmo, para depois trabalhar a nossa relação com o outro. Isso é lei, né? Assim, a sequência é essa. Às vezes as pessoas querem fazer o contrário, né? Não, deixa eu ajeitar essa relação aqui para depois. Não, gente, primeiro nossa relação com o divino, depois com a gente, depois com o outro. Então, querer quebrar essa frequência aí, claro que as dinâmicas, a gente sabe, as dinâmicas de chama gêmea têm muitas características diferentes, né? Tem detalhes, tem particularidades de cada um. Então, vai ter coisa que vai acontecer numa época com uma pessoa, com outra época com outra pessoa, enfim, as fases vão meio que se misturando, mas a sequência dessa libertação que a gente tanto busca, né, para viver uma vida boa, viver uma vida melhor, essa daí precisa ser essa. Porque até nos mandamentos, né, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já denomina essa ordem. Primeiro a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo, ou seja, a minha referência de como eu vou amar o outro é a referência de como eu já me amo, né? Então, eu preciso saber como eu me amo para poder amar o próximo também. Então, é um processo que não tem como burlar essa ordem. Se você burla, você fracassa, né? Você acaba caindo de novo. Então, amar ao próximo como a si mesmo. A gente precisa aprender a se amar. E nesse processo de se amar, trabalhar essa individualidade. Então, é um desafio para a gente mesmo, mas a gente está aí buscando, né? Então, a gente está aí percebendo que nesse mês a gente está mais independente mesmo, estamos felizes e orgulhosas uma da outra, né, e de nós mesmas por esse processo, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Todo mundo já está cansado de saber que também a jornada de chama gêmea é uma jornada que exige da gente uma alta vibração, isso aí também é uma coisa que
unânime, né? Algumas coisas dentro do que vocês escutam e do que a gente escuta sobre chama gêmea são praticamente unânimes. Então, essa é uma delas. A gente está aqui para vibrar alto e a gente está aqui para servir, né, a um serviço maior planetário. Então, assim, estamos aqui para vibrar alto, estamos aqui para contribuir, para servir e tudo mais. Então, nem sempre é fácil, porque antes da gente conseguir vibrar alto, a gente vai nas profundezas do nosso ser para fazer as limpezas, né? Andei atendendo muito com o espelho mágico nos últimos dias, e o espelho mágico faz essa limpeza muito profunda, porque a gente vai, né, ali nas origens, seja vidas passadas paralelas, seja infância, seja o que for, em qualquer relação, a gente vai fazer a limpeza que precisa fazer para você ter essa libertação, né? Então, você vibra mais alto depois desse tipo de sessão. Então, existem várias ferramentas. Tem agora a jornada de copas também, que também é o mesmo princípio do espelho mágico. O espelho mágico vem quando você passou pela jornada de copas e percebeu que não está conseguindo encontrar alguns pontos ali sozinho, é interessante você fazer o espelho mágico. Então, também várias pessoas já falaram para mim como é que tem sido para elas a jornada de copas. Tem sido maravilhoso, mesmo. Então, quem se interessar, tem os links aqui também aqui embaixo. E hoje a gente vai fazer de novo uma sessão coletiva para as pessoas do canal, que vão receber essas energias, independente do momento que estiverem assistindo. É para quem está inscrito no canal. Então, você está inscrito no canal, essa sessão é para você, né? Se você chegou agora e deu vontade de se inscrever no canal, então porque essa sessão é para você também. Então, a gente manifestou que quem está aqui inscrito nessa egrégora, para a gente ter uma egrégora que se sustenta, né? Consistente. Se a gente faz assim, é para qualquer pessoa, da qualquer hora, a gente não tem como delimitar alguma coisa ali, né? E aí a gente não cria uma egrégora mais consistente. E aqui não, a gente delimita. Os inscritos do canal da gente vão receber essa energia, caso estejam interessados. Então, a gente vai fazer aqui uma leitura intuitiva, a gente vai fazer a mesa. Então, recebam essa energia, fiquem aqui com a gente, depois a gente bate um papo também rapidinho sobre o que a gente viu, e a gente espera que, assim como da outra vez, vocês deram feedbacks maravilhosos lá nos comentários, né, sobre como foi a sessão para vocês, a gente espera que dessa vez alcance ainda mais pessoas, faça bem ainda mais pessoas. Então, Jana, me diz qual é o próximo passo? Se já a leitura, como é que é? Débora, vamos começar então já com a pilotagem da mesa, né? Aí eu tinha falado para a Débora para a gente, na pilotagem, tirar as câmeras, porque eu acho que fica mais agradável para quem está assistindo, e a gente consegue se concentrar melhor na pilotagem, e a Débora também ancorando essa energia juntamente comigo. E o tema da mesa é a leitura intuitiva que eu faço ou é a leitura... Isso. O tema da mesa, o objetivo, né? O tema da mesa vai ser a leitura. Então tá, então eu vou fazer a leitura. Não, você ia falar? Não, mas você não faz a leitura agora. Você tá. faz a leitura. Eu primeiro abro a mesa. Então tá. Eu vou abrir a mesa, vou dar boas-vindas para as egrégoras, tudo. Aí na fase 4, aí você faz a leitura intuitiva. Então tá bom. Tá bom? Então eu vou só aqui colocar a apresentação para ver se está todo mundo vendo direitinho. Pode tirar a tua câmera já então, Jana. Tá. Para você ficar tranquila. Só me confirma que você está vendo a tela aí. Estou vendo a tela. Você está me ouvindo bem, Débora? Tudo bem. Tá. Então, a hora que eu puder começar, você me dá um ok. Pode começar, tranquilo. Então tá. Vamos respirar fundo. Vamos trazer estado de presença. Reconhecendo que somos ligados a Deus puramente por amor, e esse amor em essência nos sustenta, nos guia e nos protege. Agradecemos pelo dom da vida, através do qual é possível que possamos seguir hoje, e então nos colocamos a serviço. Deus, fale através de nossas palavras, pense através dos nossos pensamentos, trabalhe através dos nossos atos. Use nosso ser e esse dom da vida que temos para servir aqueles que precisam. Usa-nos como instrumento da vossa paz. Usa-nos como instrumento da vossa força. Usa-nos para que possamos levar a paciência, a cura e o amor. E assim, que tudo que somos sirva à sua vontade, que tudo que somos sirva ao seu amor, que tudo aquilo que façamos hoje sirva para o plano perfeito para a humanidade. Estamos a serviço, prontos para sermos guiados. E assim seja.
construindo uma pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5. Colocando cada um de nós individualmente em uma pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5. Colocando cada um dos inscritos assistidos por este canal em uma pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5. Separando e isolando os nossos locais de trabalho em 1, 2, 3, 4, 5. Dando boas-vindas a todas as egrégoras e todos os trabalhadores da luz e mentores que estão presentes nesse trabalho hoje, ativando um grande anti-magia sob os nossos pés, projetando um furacão de luz violeta, limpando e ativando a mesa agora. Ativando a chama rosa do amor, a dourada da sabedoria, a azul da força, fé e vontade divina. Ativando a conexão de cada um de nós com o nosso eu sou e com a nossa família monádica. Solicitamos a orientação do Conselho Evolutivo da Terra. Solicitamos toda a participação da equipe de cura e resgate da essência do amor, ancorando todas as forças e poderes da natureza, ativando e fortalecendo nossa conexão com nossos mestres, guias, mentores e parcelas divinas, fechando todos os escudos de proteção, projetando o túnel violeta do centro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando e projetando o túnel violeta de fora em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ativando o decágono e fazendo ajuste de frequência de todos os assistidos. Solicitamos a autorização da divina presença Eu Sou de cada um deles e das equipes espirituais de cada um dos assistidos, e todas as forças criadoras de amor e luz, resgate de almas, conselho evolutivo, trabalhem em conjunto com as forças individuais de cada um, ativando amor incondicional no centro do peito de cada um, solicitando a abertura das faixas, níveis, fichas, arquivos, todas as informações que precisam ser acessadas hoje, desta e de outras existências, e realizando um rastreamento da 7ª à menos 7ª dimensão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazendo a varredura do túnel violeta do centro, da 7ª à menos 7ª dimensão, no campo de cada um dos assistidos, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ativando agora o segundo nível do túnel violeta. Ativando o alta vitalidade, para que seja elevada a frequência de cada um dos assistidos. Nesse momento, ativando Ioshua e removendo e encaminhando todo e qualquer ser, forma, pensamento, entidade negativada agora mesmo. Removendo e encaminhando todo e qualquer ser, forma, pensamento, entidade negativada agora mesmo. Que sejam liberadas todas as falsas limitações e falsas percepções que criamos sobre nós mesmos. Ativando cruz cósmica e removendo, cortando, destruindo o campo magístico desde sua origem, agora mesmo. Removendo, cortando e destruindo o campo magístico desde a sua origem, agora mesmo. Ativando turbilhão
e trazendo individualmente para cada um dos assistidos as energias que eles estão precisando nesse momento para curar a realidade de cada um, ativando escape e desativando, desprogramando todo e qualquer aparelho, dispositivo, implante, chip, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimposta, ativando o triturador no chakra básico, cardíaco e coronário de cada um, que seja feita a limpeza energética de todas as malhas magnéticas e de campos de energia. Nesse momento, ativo o desembaraçador, removendo contratos e acordos agora mesmo. Removendo todos os contratos e acordos agora mesmo. Ativando o clean e o seu amor incondicional. Que a energia do perdão invada todos os lugares onde tem estado, experiências das quais tenhamos participado, e a todos os seres que necessitam desta cura, conhecidos ou desconhecidos, qualquer coisa mal resolvida e desarmônica que esteja neste campo seja agora curada e perdoada. Curada e perdoada. Que seja trazida a consciência do auto-perdão, de que é possível e que possa ser liberado tudo o que necessite de perdão nesta vida e por tudo o que necessite ser perdoado, e entre as encarnações passadas e o eu superior. Enfim, estão todos agora curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Ativando a terceira fase do túnel violeta, abrindo com o triturador todos os chakras, limpando e removendo negatividades com escape e cruz cósmica, fazendo a cura emocional desses chakras com o clean e fechando os chakras com Ioshua. Nesse momento, ativo o quarto nível do túnel violeta e a Débora vai entrar com a leitura intuitiva. Ok, vou fazer. Então, agora para a leitura intuitiva para o tema, né? Não é o oráculo ainda. Isso, para o tema. Ok, só um instantinho. Tá me ouvindo direitinho, Jana? Tô te ouvindo. Beleza. Eu estou sentindo o campo de pessoas que estão se sentindo perdidas. Eu me vejo no centro de um lugar e tem muitos caminhos, assim. Como se para onde eu girasse, eu estivesse bem no centro de muitas possibilidades de caminhos, não são só dois caminhos. Mas o que me mostra é como se você pensar que a gente está, por exemplo, em qualquer ponto do planeta, e você está nesse ponto bem no centro, se você caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, pegando qualquer um desses caminhos, você vai chegar no ponto oposto do planeta. Então, você vai chegar onde você tem que chegar. Essa é a mensagem que estão passando para mim aqui. Que independente do caminho que você está escolhendo para fazer, você vai passar pelo que você precisa passar, para aprender o que você precisa aprender, para chegar onde você tem que chegar. E, então, tá vindo aqui para mim, para as pessoas terem um sentimento de tranquilidade, de paz, porque tá me vindo uma sensação assim, será que eu estou errando? Será que eu estou acertando? Será que eu estou fazendo a coisa direito? Será que eu estou fazendo a coisa para ser mais rápido, mais devagar? Será que eu deveria estar fazendo de outro jeito? Será que... E esse será faz com que você pare para pensar, né? Você fica preso nesse pensamento, e aí, ao invés de caminhar,
você fica parando, você fica parando. Cada vez que você pensa se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, você fica parando e pensando, preso nesses pensamentos, nessa angústia, nessa ansiedade. E o conselho que está vindo aqui para mim, dentro dessa leitura, é de simplesmente caminhar e de se abrir para os aprendizados. Aqui um grande conselho é das pessoas terem clareza. Me vem muito forte aqui o chakra frontal, né? Abrir aqui um pouco mais o chakra frontal, junto com o chakra coronário das pessoas, para que elas tenham clareza dos aprendizados. Então, assim, fiz o que eu tinha que fazer, errei aqui, mas, na verdade, esse erro está a serviço de mais um passo que eu estou dando nesse caminhar, né, em direção ao meu lugar, ao meu objetivo, ao lugar que eu sei que eu quero chegar. Mas, ao mesmo tempo, também me vem que as pessoas aprendam a se sentir conectadas de uma forma boa, feliz e tranquila em qualquer um desses caminhos, né? Mesmo quando a coisa parece mais difícil, mas assim, não está no caminho errado, então assim que puder, busca estratégias, possibilidades para sair desse caminho, não do caminho, desculpa, sair dessa energia pesada e ficar numa energia boa mesmo nesse caminho que você está trilhando. E sem se preocupar se é o certo ou se é o errado. Está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Que é esse lugar de uma ascensão espiritual, um lugar de uma vibração mais alta, mais elevada, um lugar em que a gente sente que está fazendo o que deveria estar fazendo no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, não precisa se preocupar se alguém aí está com essa angústia no coração. A mensagem vem assim, Jana, tu consegue traduzir isso num tema específico para trabalhar? Eu acho que aqui a gente pode sintonizar tudo aquilo que oferece resistência, que dificulta e impede a materialização, a realização plena de quem está nos assistindo. Uhum. Eu acho que me vem muito algo ligado a laços psíquicos também, cordões que limitam, sabe? Qualquer canal que drene a energia de quem está nos assistindo. Uhum. Então, eu acho que abrindo aqui, você já acabou a leitura? Sim. Então, abrindo aqui a fase 5, né, da mesa, eu vou sintonizar os estados de consciência e personalidades do passado associados aos motivos de cada um dos assistidos. E Uhum. cortando em 1, 2, 3. Apaga e despolariza em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando registros inconscientes que limitam tudo aquilo que oferece resistência, dificulta, impede a materialização e a realização plena dos assistidos, sintonizando as feridas que ainda são nutridas, toda a inferioridade, incompetência, insignificância, insegurança e impotência que foi disparada por essas feridas ao longo da vida, cortando em 1, 2, 3. Apaga e despolariza em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando todos os cordões e laços psíquicos que limitam a existência dos assistidos. Qualquer canal através dos quais a energia esteja sendo drenada, cortando em 1, 2, 3. Apaga e despolariza em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando todas as falsas limitações, as falsas percepções que criamos sobre nós mesmos, a todas as dificuldades, dores e limites, padrões de medo, esforço, tudo o que mantém na inércia, tudo o que não nos faz bem, padrões que são pesados, cortando em 1, 2, 3. Apague e despolarize em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, fechando a linha de tempo, trazendo a energia para este espaço e tempo e dimensão agora, removendo o primeiro túnel violeta em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Quer ler o oráculo, Débora? Sim, eu já tirei aqui e tem a ver com o que a gente tinha conversado antes de abrir a chamada. Eu senti de pegar aqui o Jardim dos Anjos, da Patrícia Gebrim, que é um oráculo que muita gente conhece, ele é amarelinho, e aí tem mensagens, as mensagens dele são muito lindas, e eu vou ler aqui para a gente. Eu tirei a carta do desapego, e desapegar-se é deixar ir. Para que sejamos capazes disso, precisamos confiar na vida e na existência de uma força maior que nos ampara e direciona sempre que necessário. Veja, essa questão da força que direciona, né? A gente estava falando de caminhos. Então, a força que ampara e direciona sempre que necessário. Então, a gente não precisa ter medo de estar no lugar errado, indo, né? Fazendo alguma coisa de errado, apegados ali a um determinado resultado, ou alguém, né? Enfim. A gente pode confiar nesse direcionamento. Preste atenção na sua respiração por um momento. Lentamente, inspire e expire. Agora, inspire. E tente inspirar mais sem soltar o ar. Inspirar mais e mais. Perceba que chega um momento em que você precisa esvaziar os pulmões para que mais ar possa entrar. Só quando você solta o velho ar é que um novo sopro consegue entrar. Quando você está conectado com a sua natureza interior, tudo flui sem esforço. As coisas chegam e partem naturalmente, no tempo certo. Se você tiver que se esforçar muito para manter algo em sua vida, olhe com atenção para isso e avalie se realmente ele precisa estar ali. Pode ser um trabalho, um relacionamento, um hábito, um pensamento. Muitas vezes, por medo, nos agarramos àquilo que precisa partir. Sentimos medo do vazio, medo de não ter outra coisa para colocar naquele lugar. Mas esse não é um bom motivo para termos algo conosco, não é? Esse não é um bom motivo para termos algo conosco, não é? O desapego veio lhe dizer que você precisa nortear suas decisões pelo amor e não pelo medo. Assim, é muito importante que você compreenda que precisa concordar em deixar que saia da sua vida e já não faz mais sentido. Isso é o que estou chamando de desapego. Se algo vem deixando você infeliz, provavelmente contém algum aspecto a ser liberado. Quando você para de se esforçar, quando você simplesmente abre os braços e permite que o velho se vá, você ativa as forças de cura que imediatamente começam a atrair o novo em sua direção. Coisas incríveis acontecem em momentos assim. Oportunidades inesperadas surgem e você é abençoado com a percepção de uma justiça e uma beleza divinas que atuam o tempo todo a seu favor. O desapego está convidando você a deixar ir o que vem segurando e a confiar que existe uma força maior pronta a despejar sobre você toda a abundância que o universo pleno de um universo pleno de sabedoria e amor. Então, a visualização de cura agora. Feche os olhos, respire fundo. Imagine-se observando um rio que corre tranquilamente. Esse é o rio da vida e ele o está convidando a seguir com ele. Você vai entrando na água devagar, sentindo que a temperatura é agradável. Na medida em que vai confiando na água desse rio, você vai tirando todas as suas roupas. Vá se despindo de tudo que você já não precisa carregar. Sapatos, joias, relógio. Então entre e sinta a água do rio que o acolhe amorosamente. Você se sente surpreendentemente seguro, vai entrando mais e mais fundo, até que sente o seu corpo boiar. Se sentir algum receio, lembre-se que existem energias angelicais ajudando você nesse momento. Sinta essas energias mantendo seu corpo em segurança, na superfície, enquanto a água do rio vai gentilmente conduzindo. Deixe a correnteza levar você, seguindo o fluxo do rio. Aproveite para observar a bela paisagem.
as nuvens lá no céu, as copas verdes das árvores, as borboletas que sobrevoam o rio. O rio vai levando você, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, sem que você tenha que fazer nenhum esforço. Você vivencia o prazer de ser conduzido pelo rio da vida, até que o rio o deposita suavemente em meio a um lindo campo de lavandas. A cor das flores é linda. Absorva as energias de cura das lavandas. Absorva a sua cor e agradeça à vida por tê-lo conduzido a este lugar. Respire fundo. E aos poucos vai voltando ao momento presente. Eu achei muito interessante porque na leitura intuitiva veio aquela ideia dos caminhos de você deixar fluir, seguir, né? E às vezes a gente não consegue seguir, fluir, justamente porque a gente tem esse medo, o medo de desapegar de algo, né? De fazer alguma coisa errada. O medo de fazer alguma coisa errada é o apego a um determinado caminho, a uma determinada forma de fazer as coisas, de ser, né? E a gente não precisa se apegar a isso. Então, quando a gente deixa simplesmente o rio da vida fluir e levar a gente não precisa ter medo de errar ou acertar, de estar indo mais lento ou mais rápido, né? Porque a gente, no final das contas, está indo para onde tem que ir. Que na meditação aqui foi esse campo de lavandas, né? Então, Jana, eu vou passar para ti para continuar com a Eu mesa. achei maravilhoso essa mensagem do oráculo, porque Uhum. ela veio justamente fechando aquilo que você tinha visto na leitura intuitiva, né? E o soltar, o deixar ir, e o rio também me traz muito aquilo do desconhecido, né? Que a gente às vezes tem muito medo de ir porque a gente se apega àquilo que a gente conhece, que já está confortável, e não vai para aquilo que a nossa alma às vezes está nos chamando e a gente tem dificuldade de ir, porque a gente tem medo do desconhecido. Então, eu vou ativar agora a fase 6 da mesa e vou sintonizar registros perfeitos de amor, força, equilíbrio, saúde, riqueza, prosperidade e acoplar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sintonizando todos os estados de consciência ascensionados que já sabem lidar com tudo isso que a gente falou agora e acoplando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando a conexão plena com a energia divina, atuando em todo o ser, no corpo físico, mental, emocional e espiritual, e acoplando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sintonizando o caminho da alma, os propósitos e a prosperidade divina, e acoplando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alinhando e ajustando todos os corpos, ativando a luz dourada de Cristo e reconstituindo todas as malhas telabúdica, fazendo a completa restauração e reparação do campo de energia original de todos os assistidos, fechando, fortalecendo o sistema imunológico, agradecemos às equipes espirituais que trabalharam hoje, pedimos para fechar todas as linhas de tempo, realidade, portais que possam ter ficado abertas devido a esse trabalho, ativando todos os escudos de proteção no nosso campo, nos nossos lares, automóveis e locais de trabalho, ativando a força da alegria, da confiança, do amor, para que para que estejamos sempre protegidos das influências que impedem de viver a vontade de Deus, que seja levado ao ser crístico, que sejam feitas agora todas as atualizações necessárias
para acomodar e materializar esta nova realidade, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, preparando para cortar a ligação em 1, 2, 3. Voltando. Débora? Oi, estou aqui trazendo aqui as imagens. Como que você está? Estou ótimo, hoje eu estou assim, ó, tinindo. Estou muito bem, gente, eu estou nesse mês, assim, para quem não sabe, né, eu tenho trabalhado muito essa questão do sentir, tanto que antes, quando eu fui fazer a jornada de copas, né, é uma missão espiritual aí muito grande, eu até me perguntei, assim, gente, o que a espiritualidade está querendo me dar essa jornada de copos aí? Se eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda no sentir, né? Uma das minhas maiores queixas é a dificuldade de sentir. E aí que tá vindo tudo isso, né? E eu estou agora conseguindo sentir mais. Então, hoje, nesse exato momento, eu estou sentindo durante toda a sessão, desde a hora que a gente está se falando, um pouco antes até agora. Isso é são 17 agora, inclusive. Olhei agora aqui pro relógio. E assim, 17 é a carta da estrela, né? Então, tem uma coisinha para te mostrar aqui depois. E aí, assim, a gente está aqui, né? E essa coisa do sentir sempre foi um desafio grande para mim. Então, eu estou aqui, estou sentindo realmente essa energia boa, essa vibração alta, né? Esses dias eu pedi autorização para uma pessoa que eu atendi para contar a história dela. Eu vou contar provavelmente várias vezes, porque tá sério isso, né? Esses dias eu fui fazer uma constelação familiar e a minha professora de constelação fui fazer com ela lá em Fortaleza. E ela comentou isso também, né, sobre como a gente precisa se manter com a vibração elevada. E eu atendi uma pessoa que ela tem, de vez em quando, crises de ansiedade. E quando a gente fez a sessão, ela passou dias sem conseguir dormir, tendo crise de ansiedade o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. E aí ela falou, Débora, foi depois da sessão, e eu me assustei muito com isso, né? Porque isso nunca tinha acontecido nessa minha indústria vital, né? Porque a sessão de espelho mágico, ela é o contrário. Ela sempre traz um alívio muito grande, assim, uma elevação da vibração muito forte. Quem já passou por ela sabe como é que é a experiência, né? Então, a gente só termina a sessão quando você está bem. Então, enfim, né? Eu fiquei muito assustada quando ela falou aquilo, mas eu falei para ela, eu senti de perguntar, como que você acredita que eu posso lhe ajudar, né? E ela disse, não sei, talvez fazendo um reiki. Mas tranquilo, né? Eu vou fazer. Só que quando eu fechei o olho para fazer o reiki, eu vi a equipe espiritual dela, eu vi anjo, eu vi seres de outras dimensões, planetas, galáxias, etc., né? Ao redor dela ali, na cura. E aí eu disse, bom, e agora, né? Eu disse, primeiro, Deus, me ajuda aqui, porque eu tô aqui só para testemunhar isso, né? Não sou eu que faço, é Deus que faz, é a espiritualidade que faz. E a equipe espiritual dela foi muito clara, você não vai fazer nada aqui, e vai fazer a gente. E aí eu fiquei assim, mas o que isso está querendo mostrar, né? E aí veio um recado muito claro para ela. Quando eu terminei, deu uns 20 minutos, eu fiquei ali só assim, olhando para o celular, vendo o que ela ia falar, porque eu não fiz nada, gente. Eu não fiz absolutamente nada, porque a equipe espiritual dela não deixou. E aí, quando eu fui falar com ela, eu disse, nossa, Débora, o que você fez? Eu estou me sentindo muito bem, me ensina a fazer isso, porque eu vou precisar, a crise passou e tal, isso eu não fiz nada. E não só eu não fiz nada, como a sua equipe espiritual pediu para passar um recado muito sério sobre você contar com eles, porque são eles que fazem. Ou seja, gente, isso é muito sério. É a gente entrar cada vez mais profundamente com a nossa equipe, né? Nessa relação, principalmente com Deus, e porque a nossa equipe espiritual, os anjos, mentores, enfim, seja quem for, está aqui para ajudar a gente a se conectar com a fonte. Então, assim, primeira conexão com a fonte. E às vezes a gente está lá pedindo ajuda para esses seres, né, esses irmãos, nos ajudarem a limpar nosso campo, a remover chips, a implantes, enfim, seja o que for, mas para a gente realmente conseguir ter essa conexão com o divino mais forte. E a lição para mim foi também grande, né?
De, assim, na hora eu fiquei, pronto, nunca mais vou atender com essa sessão, olha no que é que eu estou me metendo, meu Deus do céu, isso nunca tinha acontecido, olha lá. E a lição para mim também foi muito grande. Primeiro, de que não sou eu que faço, e realmente a sessão Espelho Mágico ela é toda conduzida pela espiritualidade. Segundo, mais uma experiência para moldar a minha fé, né? Essa coisa de assim, confie, porque o que você tem para fazer é isso, no caso, confiar mesmo, né? Então vamos fazer isso, porque faz parte do seu trabalho ter fé, acreditar no invisível, ver o que. Porque eu não sou como as outras pessoas que veem como se a espiritualidade estivesse aqui encarnada, né? Ouve como se estivesse aqui. Não, tudo meu é intuitivo. Então, eu tenho que simplesmente confiar naquilo que está acontecendo. Então, assim, a lição para mim foi essa, né? Você não está aqui a passeio, você está aqui para brincadeira, você está aqui para ajudar, e você precisa acreditar no que você está fazendo. Então, foi incrível, né? Porque teve todo esse movimento. Inclusive, Jana, na hora que eu abri o livrinho aqui de novo, do Desperte Sua Luz, apareceu de novo a Irmandade das Rosas. Eu estou um pouco. Depois eu vou te mandar um print de um negócio que eu vi aqui, que eu fiquei meio assim, eita, gente. Mas é porque, assim, né, Débora, como eu estou conectada com eles, né? É uma das egrégoras que estão conectadas comigo, então em todos os trabalhos que eu faço, eles aparecem. Até mesmo em trabalhos, assim, às vezes eu estou em curso. Eu estava um tempo atrás, há uns meses atrás, num curso. E aí a mentora do curso falou assim, gente, eu estou sentindo um perfume de rosas, eu estou sentindo... Aí eu falei, Jesus, eu falo ou não falo? Mas eu resolvi não falar, porque, assim, eram muitas pessoas no curso e a gente nunca sabe exatamente, né, como vai ser recebido aquilo. Mas eu tive certeza que era a Irmandade das Rosas, que era a egrégora da Irmandade das Rosas, porque ela começou a sentir um perfume muito forte de rosas. Então, assim, onde eu estou, eles estão presentes. Só para vocês entenderem, eu destravei meu celular, que teve um momento que eu destravei meu celular para olhar a hora, apesar de ter a hora aqui na frente, né? Eu estava com a tela aqui ligada, eu não queria tirar. E aí eu destravei aqui e eu cliquei no aplicativo do Instagram. E aí, na hora, apareceu uma imagem da minha professora de aquarela postando rosas vermelhas. Então, aí eu disse, olha, gente, então tá bom, né? E aí eu desliguei aqui e na hora que eu peguei aqui o caderno, só para abrir uma página aleatória, veio a Irmandade das Rosas. Então, né, vocês veem como a gente não faz nada, entende, gente, essa coisa? Tipo assim, nossa, que errado, você destravou o celular no meio do negócio, no meio... Não, eu destravei o celular porque tinha um recado no celular, eu não sabia. Né? Às vezes a gente mesmo entra no julgamento, nossa, estou fazendo alguma coisa errada, e não, estou fazendo uma coisa que senti de fazer, sabe lá por quê? Às vezes a gente faz coisas que a gente nem entende porque a gente está fazendo, né? Mas e tudo foi a leitura intuitiva, né, Débora? Não existe certo e errado. Né? Existe você trilhar esse caminho, você trilhar essa jornada. E se também tiver errado, né, que errado, assim, entre aspas, você retoma. Sim. Você vai para um outro caminho, você pega um outro caminho. Né? E trata isso do aprendizado, né? Exatamente. Então, eu achei... não sei se vocês repararam, né? E eu acho que a Débora deve ter reparado, que a pilotagem da mesa hoje foi totalmente diferente da primeira. Sim, percebi. E vai ser assim, porque não sou eu que conduzo. Uhum. Tá? Na verdade, assim, quando eu começo, eles começam a me dizer, vai fazer assim, e não adianta eu dizer o contrário, porque eu já tentei fazer o contrário e não dá certo, né? Então, é como você falou, eu também não vejo nada materializado na minha frente, tudo meu é muito intuitivo, eu também não escuto nada com muita clareza, né? É muito intuitivo, então vem na minha cabeça. Então, naquela hora que você perguntou, é o objetivo? Eu falei, não, deixa eu fazer assim, e depois a gente faz o objetivo da mesa, deixa eu abrir a mesa. Então, assim, foi totalmente diferente da primeira leitura. E a gente vai perceber que em cada sessão que a gente fizer, vão ter diferenças, vai ter alguma diferença. Porque são eles que trazem aquilo que a gente está precisando naquele momento. Sim. É incrível, né, gente? Então é isso, assim,
se você tiver, né, que está assistindo a gente aqui, tiver com essa angústia aí de que o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, e eu tenho visto muitos vídeos, né, de pessoas que falam de chama gêmea com visões, gente, completamente diferentes, e que não é certo nem errado, né, não é certo nem errado, impressionante, porque a gente sabe, né, sendo bem honestos aqui, a gente sabe que existe por muita gente a expectativa dessa pessoa voltar para a sua vida e tudo mais, como se o foco fosse esse, o foco não é esse. Lembrem-se disso, o foco não é esse, o foco é a sua limpeza emocional, espiritual, sua conexão com a fonte, e está a serviço de um propósito maior que convém, porque você assinou um contrato que essa pessoa vem para fazer parte dessa história toda, seja como for, né? Mas, de qualquer forma, para pessoas que estão juntas da sua chama gêmea hoje, né? A gente vê pessoas que não tinha contato zero com a chama, tinha contato zero com a chama gêmea, e hoje estão com a chama gêmea, que é o caso da Janaína. A Janaína não tinha, falava o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, porque, enfim, eles tinham um filho juntos, mas, assim, vivia a vida dela, curtia a vida dela, era feliz na vida dela, viveu as experiências dela, né, sem nada de expectativa do Ricardo voltar. Eu tô dizendo isso, né, Jana, porque você já falou aqui pra gente várias vezes. Sim. Então, assim, e foi assim, né? Já tem uma outra pessoa na internet que diz: não, a gente tem que falar, né? A gente tem que dizer para a pessoa, porque ela não vai saber sozinha. E eu falei, e deu certo, tá aqui, me chama gêmea, né? Então, assim, é outra dinâmica, né? São experiências, né, Débora? Eu acho que são experiências, cada um vai vivenciar de um jeito. Exato. E uma coisa que eu acho, assim, que uma coisa é certa, né? Se é que a gente pode dizer assim, que quando a gente eleva a nossa vibração, e isso a gente está sentindo muito na pele, as coisas ficam mais fluidas. E você falou no início, né, do Ricardo, que ele está aí num processo de despertar. E o que eu percebi? Depois que a gente entrou no desafio de 30 dias, né, da conexão com a centelha da Mai Andrade, que eu entrei nessa conexão de cabeça, assim, né, que eu realmente disse para mim mesma: não, eu vou olhar para isso, né, eu vou olhar com muito cuidado e com muito respeito para a minha espiritualidade. O que aconteceu com o Ricardo? Ele está muito mais conectado comigo, ele está começando num processo de despertar, claro que do jeito dele, das coisas que ele acredita, com as crenças dele, e eu não venho forçando nada. Outro dia eu mandei para a Débora um sonho que ele teve, assim, espetacular, né? Porque o Ricardo tem essa conexão com seres de outras dimensões, de outros planetas. Ele sempre teve essa conexão sem saber, e agora ele está fazendo com mais clareza daquilo que ele está fazendo. E ele está tendo respostas, né? Ele está vindo em sonhos para ele, e inclusive nesse sonho eu participava, né? Então a gente percebe que a gente está ligado aí em muitas dimensões, em muitas vidas, a gente vem aí de alguma forma ligados, né? Então, eu acho que se existe aí uma certeza, é que se a gente se cuidar, se a gente aumenta a nossa vibração, estando ou não com a nossa chama gêmea, isso vai reverberar no outro. Sim. Como está reverberando no Ricardo. Esses dias eu vi uma outra pessoa, né? Só que, falando com vocês, eu já pensei em umas 5 pessoas que falam de chama gêmea aqui. Esses dias eu vi o vídeo de uma outra pessoa falando que na experiência dela, ela precisou falar para a pessoa sobre tudo que ela estava falando, sentindo, porque quando eles tiveram um encontro, eles não tinham tido a oportunidade de conversar sobre esse sentimento e tal. Então, assim, cada história é uma história. A minha chama gêmea é uma chama gêmea que preza muito pela liberdade, né? Então, gente, a nossa chama gêmea. Não tem pessoa que a gente conheça melhor do que a nossa chama gêmea, a gente conhece essa pessoa. Eu acho, assim, incrível em pessoas que se dizem conectadas com chama gêmea, que se consideram conectadas na dinâmica de chama gêmea com a pessoa, aliás, que se consideram encarnadas, né, com a sua chama gêmea e consideram que encontraram essa chama gêmea. Eu acho incrível o sentimento que, às vezes, as pessoas relatam: porque eu tô com ódio, porque essa pessoa não acorda, porque só eu faço a minha parte, raiva, um negócio. Gente, sendo que é alguém que a gente conhece o coração dessa pessoa. Tem uma música tem uma música que se chama True Colors. Eu acho que é da Cyndi Lauper, essa música.
e ela diz assim, eu vejo as suas verdadeiras cores. Na época que eu conheci essa pessoa, ela dizia exatamente isso, eu conheço as suas verdadeiras cores, eu conheço a sua alma, eu conheço a sua... E eu lembro que a gente teve uma conversa uma vez, e ele falou assim, eu não consigo dar esse movimento tal que você espera. Eu disse, não, tudo bem, eu entendo. Ele, não, você não entende, olhando assim no meu olho, né? Eu disse, eu entendo. Não, você não entende, você entende. Como é que você sabe? Eu já passei por isso, eu entendo. Não só porque eu já tinha passado por isso, mas é um amor incondicional tão grande que assim, eu só queria que essa pessoa fosse feliz, né? Assim, eu entendo, você tem o que fazer, né? E aí, quando eu falei para ele, ó, você está passando por isso, você está sentindo isso, você está angustiado com isso, você está querendo viver isso, e tá tudo bem, eu entendo isso tudo, ele olhou para mim com a cara assim, surpresa, tipo, cara, como é que você sabe, né? E eu sabia, primeiro, porque eu já tinha vivido, e segundo, porque você sabe, gente, você, a não ser que você esteja numa relação, que aí eu não sei, sabe, assim, é uma opinião, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas é uma opinião minha. Eu fico me perguntando, será que é chama gêmea mesmo? Porque para mim essa relação de chama gêmea é uma relação com conexão de amor tão grande, todas as pessoas que viram, sem eu ter nem pedido, né, sobre essa relação, falavam de uma conexão com o cardíaco, né, muito forte. E, então, assim, é uma conexão através do amor tão grande que como é que você consegue ter ódio dessa pessoa? E também se é alguém, se parar para pensar, se é uma versão ali sua, uma parte sua ali vivendo uma outra experiência, como que você vai ter ódio dessa pessoa? Dessa pessoa que está com ódio de si mesmo. Então, considerando que sim é a sua chama gêmea, né? Toda vez que você tem ódio da sua chama gêmea, você está tendo ódio de si mesmo. Né? Você está com raiva de si mesmo, né? E assim, já chega de ter raiva da gente mesmo, né, gente? A gente erra tentando acertar. A gente está aqui para viver as experiências que a gente veio viver. Então, assim, eu nunca consegui ter raiva dessa pessoa, assim, esse ódio, essa coisa que as pessoas, às vezes, eu vejo as pessoas relatando. E eu acho que por isso, porque a gente tem essa ligação com desse amor muito grande, e não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado. Na minha cabeça, e aí a gente tem uma outra coisa importante aqui para ser dita. Quando eu conheci essa pessoa, eu falei assim, olha, e eu já devo ter contado isso para vocês 1000 vezes, mas nesse contexto cabe de novo essa história, eu falei, olha, eu pedi para o Criador para eu só encontrar a pessoa que é a pessoa que vai compartilhar a vida comigo quando eu estivesse pronta. E ele olhou assim, tipo, ai, não acredito. Não acredito que você fez isso. Eu disse, fiz, porque eu não quero me conectar com uma pessoa que vai ficar indo sem estar pronta, né? Não pronta perfeita, tá, gente? Mas pronta para realmente viver um relacionamento feliz, estável. Sim, tem dificuldade, tem perrengue, como todos, mas assim, em que os dois estão prontos e preparados para quererem construir algo juntos em relação àquilo ali, porque eu sempre quis viver isso, né? Então, eu disse, não quero desgastar nenhum tipo de relacionamento se eu não estou pronta para viver esse relacionamento. Então, eu quero encontrar a pessoa quando eu estiver pronta para isso. Então, toda vida que eu vejo, né, que hoje eu não estou num relacionamento afetivo, não estou realizada como eu gostaria nesse campo e tudo mais, eu digo, porque eu não estou pronta. Então, toda situação que vem para mim, me mostrando minhas feridas, o meu sentimento de apego, antes, como eu falei para vocês, antes da gente abrir aqui a câmera, a gente estava falando sobre essa questão do apego. Então, antes, e, gente, apego, que a vida vai trazer essa informação para a gente, né? Se não é com a chama gêmea, porque eu tenho contato praticamente zero com a minha chama gêmea, mas é com as outras relações, então, com o meu ex, ainda é um processo para mim, né? Quase 1 ano depois, ainda é um processo para mim de ter essa coisa do desapego, a ponto de eu falar sobre e vir um choro, que é quase um choro de criança, aquele choro de criança, assim, sentido mesmo, e assim, muita energia ali, né? Me mostrando o quanto eu ainda tenho de apego e tal. Então, como que eu vou entrar numa outra relação 100%, né, entregue se eu ainda estou resolvendo coisas aqui, pendências aqui? Então, que bom que não aparece a pessoa que a gente vai compartilhar a vida, porque eu ainda estou resolvendo coisas de outras relações, coisas às vezes muito mais antigas, né, não só desse último relacionamento, mas às vezes de relacionamentos muito mais antigos, coisa com o pai, coisa com a mãe, coisa de todo jeito. Então, assim, a gente, será que a gente quer mesmo, né, tá a nossa alma quer mesmo estar numa relação com a pessoa que no final vai ter mais desgaste do que coisas boas para serem vividas? Então, a gente acaba tendo uma certa resiliência, né? Tipo assim, cara, eu tô dando o meu melhor, é isso, a única coisa que eu sei. Então, toda vida que eu tenho esse apego, eu não fico presa no apego de Deus, me ajuda a lidar com isso, né? A olhar para isso, a liberar isso, eu quero liberar isso. Então, essa nossa intenção de liberar essas energias que nos puxam para baixo,
elas já fazem toda a diferença. Então, eu estou disposta, eu não quero ficar nesse lugar, eu quero vibrar alto, me bota para chorar tudo que eu tiver que chorar, me bota para sentir tudo que eu tiver que sentir, porque eu quero sentir mesmo, eu quero parar de ficar só no racional, brigando, lutando, reclamando, resmungando, não, eu quero, me bota então para sentir essa dor, me bota para sentir essa dor do abandono, da rejeição, da humilhação, me bota para sentir isso aqui, do arrependimento, bota, mas me deixa chorar, liberar e voltar para minha vibração mais elevada, né? Então, assim, agora eu tô com essa vibração elevada, mas 3 horas atrás eu estava aqui num processo meu em que eu estava angustiada, estava, poxa, um vazio querendo preencher, esse vazio não cabe aqui, porque eu estou buscando estar preenchida de Deus, não cabe vazio aqui. Então, assim, é um processo, gente, né? É um processo, mas a gente aceitar o processo, dar o nosso melhor a cada dia, é um vale tranquilidade, assim, né? Tô dando o meu melhor. Hoje dei o meu melhor. Amanhã, chegar no final do dia e dizer, hoje eu dei o meu melhor. Mesmo que eu tenha chorado, mesmo que eu tenha reclamado, mesmo que eu tenha resmungado, ainda assim, eu estou dando o meu melhor. Foi o melhor que eu consegui fazer. Pra vocês terem uma ideia, esses dias eu tive uma briga com meu pai. Ó, eu expondo a minha vida pessoal aqui para vocês, né? A pessoa espiritualizada, a pessoa que tá querendo fazer tudo direitinho, a pessoa... Quando eu vi, eu tava lá brigando com meu pai. Disse, caraca, a altura desse campeonato, né? Eu ainda me deixo levar por esse tipo de coisa. Não quero brigar com meu pai, né? Eu amo meu pai, não quero falar as coisas que eu falei, eu não quero estar nessa energia, porque raios, a sensação que eu tinha era que eu estava fazendo aquilo, e minha centelha divina eu estava me olhando de fora, olhando assim, meu Deus do céu, mulher, pelo amor de Deus, não acredito, não. Mas eu já estava tão identificada com o personagem ali que meu coração estava disparado, brigando, né? E aí, cara, e um eu superior assim, minha nossa senhora, minha estava chocada com o que estava acontecendo. E aí terminou aquilo ali, e eu, pai, desculpa, eu não queria brigar. Ele, não, meu pai é ariano, né? Brigou aqui 15 minutos depois, já tá, não, minha filha, não tenho nenhum ressentimento, eu lá arrasada. Mas, cara, fez parte do meu processo naquele fim de semana. Aquilo me deu um insight de um monte de coisa. Então, não ficar nessa briga com você mesmo, com a sua vida, com seus processos, com seus erros, com seus acertos. Você está no caminho, eu estou no caminho, Jana está no caminho, está todo mundo no caminho. Né? Então, aceitar isso deixa a jornada muito mais leve, né? Que a minha visão foi daqueles caminhos, mas a meditação veio como os rios, né? Então, deixa fluir muito melhor. Então, é isso, acho que a gente deu o melhor aqui para contribuir com o processo da gente mesmo e de vocês também. Eu espero que vocês estejam bem, estejam felizes. Jana, quer falar alguma coisa aí para o pessoal? Não, eu só quero te dizer, Débora, que eu compartilho da sua mesma opinião, né? A respeito dessa coisa da raiva, do ódio. Eu posso te dizer que eu estive separada, né, do Ricardo por 6 anos, e nesses 6 anos eu nunca tive raiva dele. E assim, não vou te dizer que nós não passamos perrengues nesses 6 anos de separados, porque sempre tem aquela coisa da pensão do filho, do dinheiro, tem o perrengue do mundo da 3D, né, do material, existe, mas eu nunca tive raiva dele, mesmo quando o Ricardo se relacionou com uma outra pessoa, né? Ele foi morar com essa pessoa, aliás, foi morar com ele. Né? Eu poderia ter todos os motivos do mundo de ter raiva, de ter ódio dele, mas não, eu continuei seguindo ele no Facebook, na época era só Facebook, não tinha Instagram. Depois que veio o Instagram, eu continuei seguindo ele nas redes sociais, eu continuei vendo as coisas que ele postava. Claro, eu não curtia, não comentava, nem nada, mas aquilo para mim não despertava raiva, nem ódio, nem inveja da moça que estava com ele. Na verdade, eu tinha uma tranquilidade que hoje eu entendo que essa tranquilidade é que eu sabia que ele ia voltar. Só que assim, eu sabia e não sabia, né? Porque eu não tinha a clareza de que ele ia voltar. Hoje eu sei que essa tranquilidade que eu sentia, que essa paz que eu sentia, era porque eu sabia que, no meu íntimo, eu sabia que ele ia voltar. Né? Como ele voltou, 6 anos depois, mas voltou. E é como a Débora falou, eu vivi todos os meus processos, eu fui viver a minha vida, eu fui ser feliz, eu fui ter prazer pela vida. E aí o Ricardo voltou. Essa coisa da raiva, né, gente? Não é que você
quando a gente fala raiva, não é que a gente não sinta nenhum tipo de raiva, né? É que tem raivas e raivas, né? Vocês entendem isso, né? Que às vezes, por exemplo, no dia que essa pessoa, né, também foi viver com outra pessoa e tudo mais, gente, de verdade, a Débora hoje, né, eu tenho o maior carinho por essa pessoa, por essa pessoa com quem essa pessoa tá, assim, eu desejo só coisas boas do fundo do meu coração mesmo. Não entro em contato, porque para mim é um maior desrespeito você ficar entrando em contato com uma pessoa que está comprometida, assim, de jeito nenhum, assim. E aí, tenho questões com isso mesmo, acho muito desrespeitoso, então não quero saber, né? Passei por muito perrengue com coisas relacionadas a essas temáticas aí. Mas, de qualquer forma, eu tenho desejo só coisas boas. Mas na época que ele foi, né, viver com essa pessoa, eu sentia uma raiva, mas assim, como é que eu vou explicar para vocês? Não é uma raiva da pessoa, né? Não é uma raiva de, tipo assim, querendo que essa pessoa fizesse uma coisa diferente do que ela estava fazendo. Era uma raiva, assim, da situação, do contexto, porque eu não entendia mesmo, né? Mas a partir do momento que a gente entende tudo isso que a gente está vivendo, então eu pressuponho que quem está aqui assistindo já entendeu sobre o que se trata, né, essa jornada e tudo mais, ficar sustentando sentimento de raiva não faz o menor sentido. Para não dizer que eu não tive nenhuma raiva, foi aquela raiva lá atrás, assim, por conta disso, que eu ficava assim, gente, não faz sentido o comportamento dessa pessoa, né? Como é que ela sente uma coisa, faz outra, não faz sentido, né? Mas ele também é uma pessoa extremamente respeitosa, assim, nunca, assim, ele entrou no relacionamento, ele esqueceu que eu existia, né? Ele foi viver o relacionamento dele, assim também como eu entrei no relacionamento, eu esqueci que ele existia, tipo assim, contato zero mesmo, bloqueado mesmo e tudo, porque não tem sentido, gente. A gente ficar ali querendo ir atrás, saber de uma pessoa que está com outra pessoa, é muito sem noção. É muito sem noção isso, mas assim, julgamento meu, tá? Como a gente acabou de falar hoje à tarde, a gente não tá aqui para ficar julgando, porque cada um vai saber o que realmente faz sentido para si, o que não faz sentido para si, né? Assim, esse é um julgamento que eu acabo fazendo, porque a minha história, e aí a espiritualidade trouxe isso muito forte para mim recentemente, é de que esse tipo de temática, assim, que envolve pessoas em outros relacionamentos, é muito sensível para mim. Eu tive que passar por uma série de coisas na minha vida em que eu aprendi na pele uma série de questões em relação a essas temáticas, né? Então, não foi fácil, não foi mesmo. Coisas que eu trago do útero, coisas que eu vivenciei, coisas que eu reproduzi de padrão familiar inconscientemente, karmas que eu vim viver, né? Coisas que eu julgava erradas quando eu estava cumprindo um karma, fazendo coisas que eu considerava erradas e entrando em depressão por me sentir a pior pessoa do mundo. Então, assim, graças a Deus, parece que essa Débora é uma Débora de uma outra vida, né? Mas eu ralei muito para poder aprender e ter noção de algumas coisas. Então, hoje, para mim, eu acho desrespeitoso você estar num relacionamento e você tá indo atrás de outra pessoa, que escolheu estar com outra pessoa, né? Então, mas assim, quando aquilo aconteceu, eu não entendi e senti uma raiva, mas não era, eu não sei explicar para vocês, não era uma raiva profunda, não é uma raiva de querer que a pessoa, né? Não, rapidamente, durou 2 dias, eu já estava com aquele amor grande demais, de novo, e querendo que essa pessoa fosse feliz, né? Então, e também buscando ir atrás da minha felicidade. Então, assim, isso que a gente fala. No dia a dia, a gente sente uma raiva, né, Jana? Às vezes a gente se irrita com uma coisa, se irrita com outra. É diferente, gente, é diferente. A gente está querendo dizer aqui que não é aquela coisa de você ter, que as pessoas dizem, né? Trazem mesmo um ódio mesmo na fala. Meu Deus! Eu né? já vi algumas pessoas, quando elas falam da dinâmica de chama gêmea, falando, é desafiador e tal, assim como a gente fala. Sim. Mas eu já vi também pessoas falando, Deus o livre, não queira encontrar a sua chama gêmea. Tem muito isso, né? Eu acho que tem muito aquela coisa de que, porque vai ser uma coisa muito difícil, que você vai sofrer horrores. E eu acho que não é assim, né? Você Se a gente está na resistência. Exatamente. Eu passei por essa fase também, inclusive. Exatamente. Assim, mas até o sofrimento, Débora, não é algo que você não consiga, de alguma forma, suportar. Sim. Né? Não é algo. É porque o que eu percebo é que as pessoas fogem. As pessoas em relacionamento kármico do que com a chama gêmea. Exatamente, exatamente. O que eu percebo? Que as pessoas fogem muito da dor, né? As pessoas têm muito medo da dor.
tem muito medo de entrar em contato com a dor, mas é o medo do sentir, né? Então, assim, às vezes é importante você entrar em contato com essa dor, porque é só entrando em contato com essa dor que você consegue curar, que você consegue ressignificar aquilo, né? Então, assim, quando eu digo assim, eu nunca tive raiva do Ricardo, é exatamente isso. Eu nunca tive algo que eu pudesse dizer, nossa, eu quero que ele suma, eu quero que, sabe, de desejar mal, de fazer esse tipo de coisa. Xingar, né? Ficar xingar. xingando. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Agora, é como a Débora falou, ele entrou num outro relacionamento, eu tinha contato com ele porque nós temos uma filha juntos, então não tinha jeito de não ter contato com ele, mas era algo muito pontual em relação à nossa filha, né? E aí, depois que ele terminou essa relação com essa moça e que ele voltou a me procurar, aí sim eu mantive um contato com ele, mas aí ele já não estava com ela, né? Ele já estava solteiro novamente, né? Porque eu compartilho também, Débora, da mesma opinião sua. Eu não gosto também de ter esse contato com pessoas que estão num relacionamento. Eu também acho desrespeitoso, né? Eu acho desrespeitoso comigo e acho desrespeitoso com a pessoa que, mesmo que eu não a conheça ou não seja amiga ou nem nada, eu acho desrespeitoso mesmo assim, né? Sim. E é isso, mas eu acredito sinceramente que nesse caminho existem muitas coisas ainda para a gente trilhar, muitas coisas para a gente falar a respeito. E é sempre como a gente fala, cada um aqui vai experienciar de uma forma, né? A gente está trazendo as nossas experiências, aquilo que a gente está vivenciando, que você já vivenciou, que eu vivenciei, mas isso não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, né? E é isso, eu acho que eu vou encerrando por aqui, Débora. Então tá bom. Muito grata por tudo que a gente vivenciou hoje, né, pela pilotagem da mesa, que foi extremamente diferente, né, mas que foi muito proveitosa. Eu espero que as pessoas tenham gostado e espero que essa energia realmente chegue para todas as pessoas que assistirem o canal. E a gente já falou, não tem tempo, a hora que você assistir, você vai estar recebendo essas limpezas, essas sintonizações, essas energias que a gente trabalhou aqui hoje, tá bom? Então, Um beijo. Isso, um beijo para todo mundo. Vou parar aqui a gravação e até as próximas, né, gente? Um beijão para vocês. Tirar aqui.